Em novembro de 1970, um pai decide aproveitar um raro momento de tranquilidade para caminhar com suas duas filhas por uma trilha nos arredores de Bergen, na Noruega. O cenário é silencioso, quase belo demais, cercado por pedras, árvores retorcidas e um ar constante de isolamento. O local é conhecido como Vale de Isdal, um nome antigo que carrega um significado perturbador. Vale da Morte, para os moradores da região, era apenas uma área pouco frequentada. Para aquela família, seria o início de um dos maiores mistérios criminais da Europa. Durante a caminhada, algo chama a atenção entre as pedras. Não é um animal, nem restos de uma fogueira comum. É um corpo humano. Uma mulher jaz ali caída, de forma estranha, parcialmente carbonizada com marcas evidentes de fogo ao redor. A cena não parece fruto de um acidente. Há algo calculado, quase meticulosamente organizado, como se cada detalhe tivesse sido pensado para confundir, não para explicar. A polícia é acionada e rapidamente percebe que não se trata de uma morte comum. A mulher não carrega documentos. Não há bolsa com identidade, carteira ou qualquer objeto que indique quem ela era. Suas roupas não possuem etiquetas, nenhuma marca de fábrica, nenhum detalhe rastreável. É como se aquela pessoa tivesse sido apagada antes mesmo de morrer. O exame inicial revela que a mulher aparentava ter entre 30 e 40 anos. Bem vestida, bem cuidada, unhas feitas, cabelo arrumado. Mesmo após o fogo, não parecia alguém vivendo à margem da sociedade. Pelo contrário, tudo indicava alguém com recursos, inteligência e disciplina. E isso tornava o mistério ainda mais inquietante. A autópsia traz informações ainda mais desconcertantes. A causa da morte não foi o fogo em si, mas intoxicação por monóxido de carbono, combinada com ingestão de pílulas para dormir. O incêndio teria ocorrido depois ou durante os momentos finais, levantando uma dúvida que jamais seria resolvida. Um suicídio cuidadosamente planejado ou encenação para encobrir um assassinato. Nos bolsos da mulher, a polícia encontra apenas dinheiro em espécie, organizado com extremo cuidado. Não há moedas espalhadas. Não há bagunça. Cada nota está dobrada de maneira precisa. Esse detalhe simples reforça a sensação de controle, como se aquela mulher jamais deixasse algo ao acaso. Sem identidade, a polícia inicia uma investigação baseada em movimentos recentes. Hotéis, pensões, registros de hóspedes. E é aí que o caso começa a assumir proporções inesperadas. Nos meses anteriores à morte, aquela mulher havia se hospedado em diversos hotéis pelo país. Sempre sozinha, sempre discreta, sempre usando nomes diferentes. Em cada hotel, uma identidade distinta. Em um local, ela dizia ser alemã. Em outro, afirmava ser francesa. Às vezes belga, às vezes apenas uma viajante comum. Nunca repetia a mesma história por muito tempo. Nunca criava laços. Nunca chamava atenção, além do necessário. Funcionários relatam comportamentos estranhos. Ela mudava de quarto com frequência, preferindo sempre aqueles com varanda. Em alguns hotéis, solicitava mudança após apenas uma noite. Em outros, reorganizava os móveis do quarto, afastando a cama da porta ou posicionando cadeiras de maneira incomum, como se criasse barreiras improvisadas. Ela nunca permitia que funcionários entrassem enquanto estivesse presente. Limpeza só quando ela saía. Sempre carregava suas próprias malas. Sempre observava ao redor. Sempre parecia atenta a tudo, mas sem demonstrar medo explícito. Era um tipo de cautela fria, treinada, quase profissional. Outro detalhe chama a atenção dos investigadores. A mulher falava vários idiomas com fluência impressionante. Alemão, francês e inglês eram usados sem sotaque evidente. Um pouco de holandês também era compreendido. No entanto, ninguém conseguia identificar qual seria sua língua materna. Seu modo de falar parecia calculado, adaptável, como se ela se moldasse ao ambiente. Em pelo menos um hotel, funcionários lembram que ela comprou roupas novas e removeu todas as etiquetas antes de usá-las. Em outro, pagou sempre em dinheiro, nunca com cartões
ou cheques. Em outro ainda, foi vista observando pessoas no saguão por longos períodos, sem interagir, apenas analisando. Quando a polícia descobre que as malas da mulher estavam guardadas em um guarda-volumes de estação ferroviária, a investigação ganha uma nova camada de mistério. As malas são recuperadas e analisadas item por item. O conteúdo é estranho, mas extremamente revelador. Dentro delas, há roupas elegantes, novamente sem etiquetas. Perucas de diferentes estilos e cores, óculos de grau, que não aparentavam necessidade médica real, maquiagem variada, uma colher de prata, com iniciais gravadas, que nunca foram associadas a nenhum nome conhecido. Cada objeto parece parte de um disfarce, de uma identidade móvel, mas o mais perturbador não é o que está presente, é o que foi removido. Todas as marcas, rótulos e pistas de origem foram eliminadas com precisão. Não há fios soltos, não há descuidos. Tudo indica conhecimento técnico e intenção clara de não deixar rastros. Entre os objetos, um pequeno caderno chama a atenção. Nele, há anotações compostas por letras e sequências aparentemente aleatórias. À primeira vista, não fazem sentido. Não formam palavras. Não seguem padrões comuns, mas também não parecem rabiscos sem propósito. Décadas depois, especialistas em criptografia e inteligência sugeririam que aquelas anotações poderiam representar códigos de movimentação, registros cifrados de deslocamentos, datas, cidades e encontros. Um método conhecido por ser utilizado por agentes de inteligência durante a Guerra Fria, especialmente para evitar registros explícitos. O contexto histórico só torna tudo mais denso. A Europa dos anos 70 era um tabuleiro silencioso de espionagem. Agentes soviéticos e ocidentais circulavam por países neutros como a Noruega, trocando informações, vigiando instalações estratégicas e monitorando movimentos militares. Bergen, em especial, abrigava bases navais importantes para a Organização do Atlântico Norte. A investigação avança até que surgem testemunhas que afirmam ter visto a mulher acompanhada por 2 homens dias antes de sua morte. Homens bem vestidos, reservados, que falavam pouco e pareciam estrangeiros. Nenhum deles jamais foi identificado. Nenhum registro foi encontrado. Nenhuma imagem sobreviveu. E então, algo estranho acontece. Partes da investigação simplesmente desaparecem. Relatórios deixam de constar nos arquivos. Testemunhas não são mais chamadas. A mídia, que começava a se interessar, perde acesso a informações. O caso esfria de forma abrupta, como se uma força invisível tivesse pressionado o silêncio. Anos depois, quando o caso é reaberto com técnicas forenses mais modernas, surge uma das revelações mais perturbadoras de todas. As digitais da mulher não estavam apenas danificadas pelo fogo. Elas haviam sido removidas deliberadamente, cortadas, raspadas, eliminadas de forma precisa. Isso não é algo que alguém comum saberia fazer. Exige conhecimento anatômico, técnica e intenção clara. É o tipo de procedimento associado a treinamentos específicos. Não é improviso. A possibilidade de suicídio começa a parecer cada vez mais frágil diante desse detalhe. As teorias se multiplicam. Alguns acreditam que ela era uma espiã soviética eliminada por seus próprios superiores. Outros defendem que trabalhava para uma agência ocidental e foi silenciada após uma missão comprometida. Há quem diga que ela não era uma agente oficial, mas alguém que se envolveu demais e descobriu algo que não deveria. Existe também a teoria de que ela tentou desaparecer por conta própria, que planejou cada detalhe de sua morte para apagar seu passado. Mas essa hipótese esbarra na complexidade dos métodos usados. Nada ali parece amador. Nada parece emocional. Tudo parece estratégico. O que mais intriga é que, apesar de décadas de investigação, nenhuma identidade definitiva foi confirmada. Análises de DNA, reconstruções faciais e comparações internacionais geraram hipóteses, mas nenhuma resposta conclusiva. Ela permanece sem nome, sem origem, sem história oficial. A mulher de Sdal entrou na Noruega como uma sombra, circulou entre cidades, hotéis e pessoas sem jamais se revelar por completo, e deixou o mundo da mesma forma,
como se nunca tivesse existido. Mas o vazio que ela deixou é barulhento demais para ser ignorado. Talvez ela tenha sido uma peça descartável em um jogo muito maior. Talvez tenha tentado fugir de algo impossível de escapar. Ou talvez tenha sido vítima de um sistema que nunca permitiria que sua verdade viesse à tona. Seja qual for a resposta, alguém tentou apagá-la da história e falhou. Porque enquanto existirem perguntas sem resposta, enquanto houver curiosidade e memória, aquela mulher continuará viva no imaginário coletivo. Um enigma silencioso, queimado nas bordas do tempo, mas jamais completamente destruído.